Vamos abrir em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Eu vou orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por mais um dia estar na tua presença. Por mais um dia, Deus, partilhar da tua palavra. Senhor, eu peço a ti, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração aqui, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus poderoso, Pai, eu peço a ti, tira todo ladrão da palavra em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir, repete comigo aqui, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, obrigado pela tua palavra. pela tua palavra. Obrigado, Obrigado porque o Senhor porque o Senhor tem falado tem falado aquilo que nós precisamos. nós precisamos. E obrigado, E obrigado porque o Senhor vai falar comigo porque o Senhor vai falar comigo aquilo que eu falei no quarto com o Senhor. aquilo que eu falei no quarto com o Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. amém. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar com você o que você falou no quarto, o que você falou no ônibus, o que você falou andando. Em nome de Jesus, Deus é fiel. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir a direção dele agora. No versículo 12, diz assim, só a introdução aqui, o 12 e o 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais, fica no 13, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Presta atenção, primeira parte aqui. Nós precisamos entender que a partir do momento que eu recebi Jesus, que você recebeu Jesus, ele nos deu o direito de ser filho, de sermos filhos de Deus. Conforme fala no versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, né, o direito, né, de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Então, eu creio no nome de Jesus, a partir daquele momento, eu tomo posse e passo a ser filho de Deus. Sou filho de Deus. Já entendi isso. Os quais, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Presta atenção. Eu preciso entender que o que Deus tem para nós é a vontade dele. E a vontade dele é que eu seja filho, que eu ocupe a posição de filho, a posição de filha de Deus. E sendo filho de Deus, eu vou ouvir e você vai ouvir a direção de Deus. No 14, 23. Vamos um pouquinho ritmo mais acelerado, tá? Depois a gente freia. Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, eu recebi Jesus pela vontade de Deus, ele me fez filho e eu sou filho. Na condição de filho, o que eu vou fazer? Se alguém me ama, eu amo Jesus. Obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. A partir do momento que eu amo a Jesus, eu amo a Jesus? Tá bom, então vamos ver se eu amo mesmo. Vamos ver se realmente eu amo mesmo a Jesus. Peraí, eu amo? Eu amo Jesus, eu te amo, claro que eu te amo, se você morreu por mim, eu te amo. Então eu vou guardar a palavra. Guarda a palavra, que vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazer morada na nossa vida. Nós somos filhos. Aí eu passo a guardar a palavra. Mas eu não consigo guardar, então eu vou guardar um versículo. Mas eu não guardo, então eu vou ler esse todo dia. Eu vou guardar. Aí amanhã eu vou ler o outro todo dia, um versículo só. E vou guardar a palavra. E ele vem e faz morada na nossa vida. E nos dá a direção, muda o nosso caminho.
Agora, presta atenção, vamos entrar aqui naquilo que Deus tem para nós. Eu sou filho, você é filho, nós guardamos a palavra, o Espírito Santo está morando na nossa vida. O que eu preciso entender? Fica com a vontade de Deus. Aquele que obedecerá, alguém me ama, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E obedecerá a minha palavra, a minha vontade. Fica com a vontade de Deus. Às vezes, no meio do caminho, nós não estamos entendendo qual que é a vontade de Deus. Porque Deus vai revelando conforme o nosso cérebro consegue entender. Não tem capacidade para entender, ele vai revelar menos. Para que eu possa ter capacidade para entender. Ele vai nos mostrando, vai por esse caminho, vai dar uma palavra, para. O que eu preciso fazer? Ficar com a vontade de Deus. Muitas vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Agora, por que não é a nossa vontade? Porque muitas vezes eu não guardei a palavra. Quando eu guardei a palavra, o Espírito Santo está fazendo morada na nossa vida e automaticamente ele vai ditando a vontade de Deus. Aí eu fico com a minha vontade. Puxa vida, mas, Deus, será que eu não posso fazer isso? Será que isso é tão ruim assim? Eu queria tanto isso. Está alinhado com a vontade de Deus, ele vai firmar no nosso coração. Mas aquilo que não... Obrigado, filha. Mas aquilo que não é a vontade de Deus vai nos afastar, vai nos levar para longe. Você quer ver uma coisa? Abre aí em Tiago, capítulo 4, versículo 13, por favor. Agora prestai atenção. Vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos, obteremos grande lucro. Olha só. Aonde que está a diferença? Agora, prestai atenção. Vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. O que eu preciso entender? Eu tenho aqui um projeto. Você tem o seu projeto. Eu preciso ver se o meu projeto, se aquilo que eu tenho está alinhado com a vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu estou fazendo algo que é a vontade de Deus para a minha vida, pode ter certeza, tem alegria, tem paz e você fica contente. Obviamente que no meio do caminho vai ter prova, vai ter desafio, mas estando na vontade de Deus, a gente começa a viver e você fala assim, puxa vida, não era mais fácil eu ter ido para Nínive do que eu estar aqui nesse navio? Era muito mais fácil eu ter ido para Nínive, né? Não é assim? O Jonas deve estar pensando assim, por que eu não fui para Nínive? Na hora que começou aquele negócio todo, aí o temor entra no coração dele e ele fala assim, me joga aí na água, porque vai parar essa tempestade. Ele falou assim, eu estou causando problema. Pelo menos ele se tocou, né? Ele falou, eu estou causando problema para todo mundo aqui. O barco do capitão ali está indo quase a pique, está desmoronando tudo e não para. Me joga no mar que vai parar esse vento aí, vai parar. Jogou, parou. Ele deve ter pensado assim, não era mais fácil eu ter pegado outro navio e ido para Nínive? O que a gente precisa prestar atenção aqui? Prestai atenção, vós que aclamai. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Não está errado eu fazer plano e fazer projeto, mas eu preciso observar
a vontade de Deus para a nossa vida. Toda vez que eu estou fazendo algo que não está na vontade de Deus, pode saber, traz cansaço, traz dor. Ó, houve uma situação, a gente que trabalha por conta, Deus vai colocando os clientes na nossa mão. E teve um cliente que eu peguei com a minha mão. Eu dei um jeito de cavar lá e pegar com a minha mão. Irmão, eu tive que vigiar, tive que fazer um monte de coisa. Ó, e até hoje tenho amizade e tudo, mas eu tive que vigiar muito. Parou os negócios, parou o cansaço. Por quê? Tem coisa que é natural? É natural, só que a gente vive no mundo espiritual. Aí eu falo assim, ó, vou lá, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, às vezes nós precisamos entender o que tem-se a oferecer para nós e o que nós podemos aceitar se está diante da vontade de Deus. Se aquilo está alinhado com a vontade de Deus, se não tiver, sai, pula fora, em nome de Jesus. Não segue não. Não segue porque Deus dá um negócio, não dá certo, não funciona. Aí eu fui lá, isso faz bastante tempo, já deve fazer mais de uns 2 anos por aí, 1 ano, 2 anos por aí. Aí fui lá e estava até um certo ponto, estava ali, caminhando. Daqui a pouco eu falei assim, meu Deus, isso aqui não é para mim não. Mas aí graças a Deus, né, Deus criou um caminho para, né, pra gente sair da situação meio lá, meio cá, sem ter efeito colateral, né? Sem ficar com raivinha um do outro e assim vai. Graças a Deus. Mas a gente sempre tem que, ir aqui na risquinha, porque foi coisa que a gente arrumou com a nossa mão. Agora, quando é a vontade de Deus, irmão, pode ter desafio, mas na vontade de Deus, a gente fica em paz. Você sabe que tem desafio. Continua aqui no versículo 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Deus sabe, por isso que eu preciso ficar na vontade dele. Olha só, eu tracei um perfil do que eu queria. No meio do caminho, surgiu, e eu tracei esse perfil orando a Deus. Aí no meio do caminho, surgiu lá um desafio. Aí eu falei assim, Jesus, e agora? Aí no outro dia, pelas circunstâncias ali, e pelo nosso modo de pensar, por uma coisa, né, por falta de conselheiro, a gente tá ali, faz assim que é melhor, toma essa decisão. Aí por falta de estudar um pouco mais as coisas, você toma uma decisão. Aí toma a decisão, aí você fala assim, não, peraí. Aí depois que você sai daquilo, você fala assim, Jesus, e agora? Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Hoje estava tudo certo, mas o dia de amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho algo combinado para amanhã. E eu creio que está tudo bem. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Está na mão de Deus. E Deus é que cuida de amanhã. Vou viver amanhã, deixa o amanhã para amanhã. Aí surgiu lá a situação, eu falei, Jesus, Senhor, será que isso é comigo, papai? Será que essa incomodação é natural da minha carne, da minha natureza? Eu falei assim, Jesus, põe a tua mão. Até que Deus se manifestou e deu escape e já deu um caminho novo. Mas teve desafio. Por quê? Porque a gente precisa procurar a todo momento fazer isso aqui, Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina. Não vê a neblina? Acorda, né? Tem dia que tem neblina, faz tempo que não tem.
mas que aparece por algum tempo e logo se dissipa, acaba. É a nossa vida. Então eu preciso entender que eu estou nesse mundo apenas de passagem. E quanto menos nós entrarmos em algumas situações, melhor é para a nossa vida. Continua no próximo versículo, no 15. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Eu preciso entender que eu só vou fazer se Deus quiser. Mas eu não posso falar: Deus, o Senhor abençoa, Pai, eu vou entrar nessa porta e o Senhor abençoa e já sai e entra e pronto. Não, espera Ele falar. Espera Ele falar. Se o Senhor quiser. Afirmar: se o Senhor quiser. Se for da vontade, quiser vontade. Se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Mas não sai sem a vontade de Deus. Nós somos filho e na condição de filho, no direito de filho, não me dá brecha para tomar decisão sozinho. Não, vamos que vamos. Vamos seguir e lá na frente a gente vê o que dá. Não faz isso não. Lá na frente dá problema. Traz dificuldade, traz efeito colateral de uma maneira que a gente fala assim: se eu tivesse voltado no tempo e tomado outras decisões. Agora, o que eu preciso entender? Que nós vamos lidar com a misericórdia de Deus, mas em todo tempo coloque por opção a vontade de Deus. E não fique com medo de falar assim: Deus, que se cumpra em mim a sua vontade. Não fica com medo. Sabe por que eu vou te falar não fica com medo? Porque a nossa vontade está contaminada. A minha vontade está contaminada, a sua está contaminada. Sabe por quê? Presta atenção. Dependendo de quem sentar do nosso lado, a gente vai ser, de uma certa forma, ficar com os pensamentos. Senta uma pessoa com bastante instrução do nosso lado. Fala: isso daqui é assim, é assado. Daqui a pouco a gente começa a pensar: será que isso é assim mesmo? E já começa a fazer uma coisa. Não, será? Não, fique com a vontade de Deus. Toda vez a nossa vontade é contaminada. É contaminada pela nossa carne, pela nossa criação, pelas nossas amizades. É claro que Deus vai dar a direção. Ele vai usar alguém para confirmar aquilo que nós estamos fazendo, vai confirmar através da palavra, mas na maioria das vezes é influenciada desse jeito. Isso sem citar aqui que o diabo vai tentar sempre sugestionar uma coisa que não faz sentido para nós. Não, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Eu falei assim: Jesus, eu teve um dia, coisa natural. Eu peguei e sigo um caminho, né? Na volta, eu falei assim, peraí, vou por aqui. Aí eu entrei eu olhei a rua assim, já começou que eu mudei, né? Eu ia por outro caminho, vim por esse. Aí tem duas ruas. Aí eu peguei e falei assim: sabe de uma coisa? Aí eu olhei lá na frente. Aí eu vi que tinha um monte de carro parado. Eu falei: o quê? Vou entrar nessa rua aqui. De vez de eu esperar só um pouquinho, quando eu entrei nessa rua, lá na frente o carro do pessoal que faz o asfalto estava lá parado e a rua fechada. Tive que voltar e manobrar e passar pelo outro carro. Eu falei assim: Jesus. Aí eu fiquei pensando, né? Coisa simples, coisa natural. Mas aí você começa a pensar assim: puxa vida, eu podia ter esperado só um pouquinho, né? Que aí um caminho ali já aliviava. Eu não sabia o que estava acontecendo lá do outro lado. A gente não sabe o que está acontecendo lá na frente. Eu olhei a rua aqui, e vi que estava ocupada de carro. Eu falei: aquele pedaço ali deve estar vindo um ônibus e os carros não estão passando, vai apertar ali, ninguém passa, nem vou para lá. Quando eu fui para cá, o que aconteceu? Estava cheio de carro lá na frente, tive que manobrar num lugar apertado, mas deu certo. Aí eu fiquei pensando: Jesus, se a gente toma decisão aqui numa coisa assim,
quanto mais nas coisas da nossa vida. Eu não sei o dia de amanhã. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, pega esse caminho. Se não for da vontade de Deus, não pega. Deus não vai responder eu e você que nem pastel. Eu entendo que tem situação, que é a situação de urgência, e Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Então, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, eu entendo que ele vai trazer socorro para a nossa vida. Mas eu estou fazendo alguma coisa, espera. A vontade de Deus não sai sem a vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 38, perdão. 6:38. João 6:38. Ó, no 38. Pois, presta atenção, a gente está falando de Jesus. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Pode ser um minutinho, tá? Mas a vontade daquele que me enviou. Irmão, em nome de Jesus, olha só, o que ele está falando? Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. 6:39. E é esta a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Vai lá, versículo 40, continua aí. De fato, esta é a vontade. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando dele? Ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas toda hora eu e você queremos só a nossa vontade. O que eu preciso entender? Fica com a vontade de Deus. E eu estou usando esse termo vontade e não direção, porque vontade está mais aproximado do que a gente vive. Muitas vezes, a gente vai querer a nossa vontade. A gente vai estar numa situação, olha só, Abraão e Ló. Ô Ló, é o seguinte, o que você escolher aí, eu vou para o outro lado. Fique em paz. Se você escolher desse, eu vou para esse. Se você escolher desse, eu vou para o outro. O que ele fez? Entregou a vontade dele na mão de Deus, não na mão do Ló. Deixa a sua vontade na mão de Deus. Toda vez que eu pego a minha vontade e vou fazer, ai. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus. E eu penso, a carne sugestiona, as ideias do diabo sugestionam para nós que a vontade de Deus é algo fora do comum. Se for para ter a cabeça lá na bandeja, vai ser a vontade de Deus. O que eu preciso entender? Que a vontade dele vai se cumprir. Para onde que o Jonas foi? Para Tarsis. Deus mandou um táxi pegar ele lá no meio do mar e voltar para Nínive. E ele voltou no quentinho, não foi? Quem quiser é assim. Ah, mas Deus, parece que Deus é um Deus... Não, Deus é um Deus bom. O que ele está falando para mim e para você aqui? Ó, volta lá no versículo anterior. Ó, de fato, ó, esta é a vontade... Ó, o que ele veio fazer? Veio fazer a vontade do Pai. O que eu vim fazer? A vontade do Pai. Você é a vontade do Pai. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum
de todos os que ele me deu. Jesus não quer me perder e não quer te perder, mas eu preciso fazer a vontade dele, guardar a palavra, entender que eu sou filho e o filho se parece com o pai. E eu vou procurar fazer a vontade do pai. É isso que nós precisamos fazer. Ah, mas fazer a vontade de Deus, eu acho que é difícil. É difícil. Então vai por boca da baleia que você vai ver que é difícil. É difícil correr o risco de ir para o inferno por causa da nossa própria carne, porque é a nossa carne. Então o que eu vou fazer? A vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nenhum se perca. Eu estou na mão de Deus e Deus não quer me perder da mão dele, jamais. Agora ele me deu livre-arbítrio. Se eu pular é outra história. Eu vou ficar na mão de Deus, ficar com a vontade de Deus, por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Continuando aqui, aí como que eu vou conseguir cumprir a vontade de Deus? No 15, versículo 5, João 15, 5. No versículo 5, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, está em mim. Vou por aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará, vai acontecer. Fruto vai chegar, conectado, recebendo ali a poda, recebendo os nutrientes que vem da videira, aí eu vou dar fruto, porque eu sou ramo, certo? Nós os ramos, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis realizar. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados e lançados no fogo e queimados. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Versículo 8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. O que nós precisamos entender? Como é que eu vou conseguir cumprir a vontade de Deus? Como é que eu vou conseguir cumprir a vontade do Pai? Conectado em Jesus. E como que nós nos conectamos em Jesus? Através da palavra, não tem outro caminho. Aí a palavra vai entrando em mim, vai curando, vai tirando as coisas que estão atrapalhando, vai limpando. Vós estáis limpos pela palavra, não é assim? Então a palavra vai nos limpando, a gente vai reconhecendo quem nós somos, mas o que nós precisamos entender é: fica com a vontade de Deus. Jesus falou: eu vim cumprir a vontade de Deus. Olha só, vamos pegar uma citação aqui, Mateus 26, 38. Mateus, acompanha aqui na tela, aqui, Mateus 26, 38, No 38. Então, compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está... logo em seguida você pula lá para o Lucas, tá? Porque é o mesmo livro, é a mesma história, só que ele acrescenta algo diferente. Então completou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Presta atenção. Jesus chamou os discípulos para orar. Está ali no Getsêmani, naquele desafio todo. Versículo 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então presta atenção, tem coisa que eu estou diante do meu Pai, eu vou pedir para o meu Pai, eu vou falar assim: ô Pai, não dá para passar isso não. Ele estava na presença de Deus. Você está na presença de Deus, pede para Ele. Quem sabe Ele vai falar para mim e para você, vai passar o cálice.
acho meio desafiador. Mas a gente está na presença do Pai, Ele vai criar um caminho. Com um desafio, com a aprovação, Ele tem a porta de escape. 1 Coríntios 10, 12, 13, né? Com a aprovação. Aí ele fala, se possível for, passa de mim este cálice. Nem toda hora a vontade do Pai eu vou querer viver aquilo. Jesus, eu preciso entender isso. Vai lá, versículo 40. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou-os dormindo e questionou a Pedro, então não pudeste vigiar comigo durante 1 hora? O próximo, por favor. Vigiai e orai, para não cair de tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Versículo 42. Afastando-se uma vez mais, orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feito a sua vontade. Irmão, ele orou, perguntou para Deus. Deus já respondeu no outro versículo. Olha que engraçado. Não é assim? A gente está ali passando uma situação. É a vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa, vai que no final dá tudo certo. No final a gente é cheio de alegria. No final a gente se alegra. É bênção, é transformação de Deus. Mas não sai da vontade, fica com a vontade de Deus. Dispensa a sua. Eu preciso dispensar a minha todo dia, toda hora. Porque a nossa vontade é doida, maluca. Não, fica com a vontade de Deus. Senhor, passa de mim esse cálice, se possível for, que eu não beba desse cálice. Aí ele fala assim, afastando-se outra vez, aí foi lá, chamou os discípulos, e está lá aquela coisa toda, afastando-se uma vez mais, orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a sua vontade. Ele acabou de orar, falou assim, Pai, você está orando com Deus aqui? Estava falando assim, Deus, me dá um caminho então, eu preciso tomar uma decisão, Senhor, me dá um caminho. Aí Deus me deu um caminho. Eu falei assim, Jesus, Deus deu o caminho. Deus colocou a direção, me deu o caminho, vai te dar um caminho também, vai dar a direção, mas eu preciso escolher ficar com a vontade de Deus, você precisa escolher ficar com a vontade de Deus. Olha só, põe aí no Lucas, é a mesma história no Lucas. 22, 40, então ele se afastou, é a mesma coisa, mas presta atenção aqui, tem um detalhezinho aqui, então ele se afastou deles a distância de um tiro de pedra, né? Um tiro de pedra, jogou lá para frente, ajoelhou-se e começou a orar, vai lá. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Fica com a vontade de Deus. Às vezes está doendo, tá? Dói, é para doer mesmo, a função é doer. É doer, porque quando dói a gente está sendo quebrado. Quando a gente está sendo quebrado, a gente é formado para outro tipo de vaso, conforme Ele quer e nos apraz. Continua aqui. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Põe no 44. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha só, o desafio era tão grande para aquilo que ele ia passar, para aquilo que ele ia fazer, que a coisa estava tão grande, estava tão desafiadora, que ele não estava aguentando. Que ele não estava, a situação estava tão, tira ele daí. A situação estava tão grande, que ele não estava aguentando. Não estava aguentando, estava assim, não estava aguentando. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Trabalhou muito o dia todo, está cansado. Irmãos, o que eu preciso entender? O que você precisa entender? O desafio foi tão grande, veio um anjo, mas fica na vontade de Deus, fica com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu não posso sair da vontade de Deus.
Às vezes a gente está lá, no nosso conforto, estamos quietinho. Aí o que ele fala? Gênesis, só aqui na tela, tá? Ó, aqui vai rapidinho. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Irmão, a vontade de Deus era tirar esse homem da onde ele estava e levar ele para outro lugar. Aí depois no versículo 2 vai falar: e farei de ti uma grande nação. Olha só, o que nós precisamos entender? Fica com a vontade de Deus. Farei-te, aí versículo 2, e eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Mas eu preciso sair do que eu... Ele não estava lá quietinho? Estava. Ele estava lá quietinho. Estava lá fazendo o que ele precisava fazer, estava lá. Mas o que Deus falou para ele? Sai da tua terra, meu filho. Mais uma vez, fica com a vontade de Deus. A vontade de Deus mandou você sair da onde você está. Sai em nome de Jesus. Não fica nessa situação. Você está na situação. Aí você chega perto da situação, o coração remexe. Aí Deus dá uma sensação lá, porque a gente, né, é ser humano. Aí Ele dá a sensação em nós. Fala: Deus, será que isso aqui é de mim mesmo? Será que tem um encosto aqui pertinho? Um só eu não sei se tinha não, mas uns 3, 4 devia ter. Aí eu falei assim: Jesus, abençoa aí, pai. Aí tinha lá a situação, eu falei: Jesus, e agora? Saí da situação, olha, paz. Tem desafio? Claro que tem. Tem, mas tive que sair. Então, o que a gente vai fazer? Sai da onde Deus está mandando você sair, não fica aí não. Se Ele está falando para sair, sai. Não fica com a vontade de Deus. Jesus, o desafio de Jesus estava tão grande, mas ele não saiu da vontade de Deus. O que aconteceu com ele? O que a gente precisa fazer? Olhar para ele, porque desprezou lá a afronta e passou o que tinha que passar e assentou no trono à destra de Deus. Agora olha só a outra situação. 26, 1 e 2 e 3. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te indicar. Meu irmão, tá uma fome lascada, o negócio tá desafiador, tá chorando, tá suando sangue, mas não sai da terra, fica aí. Não sai, tá suando sangue. Continua, versículo 3. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti é a tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. A crise chegou, o desafio chegou, mas eu vou ficar com a vontade de Deus. Fica com a vontade de Deus, não sai da vontade de Deus. O que ele falou? Habita nessa terra, porque você vai ficar aí, vai dar tudo certo. Você está com medo? Tá. Você é ser humano? Está sentindo o vento lá do barco, começou a afundar, pega na mão de Jesus, entra no barco de novo. Não sai da vontade de Deus. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer aqui, vai fazer lá em Santana do Parnaíba, vai fazer em Barueri, vai fazer onde Ele quiser fazer. Mas eu preciso ficar com a vontade de Deus. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Irmão, não adianta. Pode estar num palácio. Se não tiver na vontade de Deus, dá tudo errado. Dá tudo errado. Dá tudo errado.
Experiência própria, de profissional. Dá tudo errado. Você vai fazer uma coisa e não dá certo, aí Deus te manda para um lugar. Abre uma porta, isso daí é coisa natural. A gente precisa entender que Ele está nos treinando para a gente morar no céu. Aí tá lá, acontece uma coisa lá, você fala assim, não. Sai do lugar que tá, vai para outro lugar. Não, aqui eu tô aqui e tal, então a maravilha, nada. Tá passando um desafio porque saiu da vontade de Deus. Tem gente hoje sofrendo, coloca a culpa em todo mundo. Mas não entra de volta na vontade de Deus. Quando entrar, e Deus queira que entre logo na vontade de Deus, que abra a mente em nome de Jesus, vai entender. Quando a gente está fazendo... Ó, presta bem atenção. Você já fez alguma coisa que você falou assim, meu Deus, para que eu fui mexer com isso? É a mesma coisa que mexer com abelha? Para que eu fui mexer com abelha? Você fala assim, para que eu fui pegar a minha vontade? Ó, tá com fome, não tá? Não sai daí. Imagina só. Como é que ele tava lá e falou assim, ô Isaac, a Rebeca, ô Isaac, meu, vamos para outro lugar, meu. Ó, eu tava lá com meu pai lá, não tava passando fome aqui não. Eu tô aqui, tá uma zica arretada. Ela chegou e falou assim, ô Isaac, não, meu, vamos sair daqui. Vamos lá pro Egito. Lá tá cheio de comida. É um exemplo só, né? Pode ser que ela não falou isso, mas vai saber, né? Acho que falou, hein? Não fala, né? Mas vamos ilustrar aqui. Porque Deus apareceu para ele, volta lá no anterior, no 2, né? Versículo 2. Ó, o Senhor apareceu a Isaac. Irmão, Deus apareceu. Porque provavelmente, se Deus apareceu, Deus interviu ali. Eu tô assim, ó. Eu vou entrar nessa porta. Aí atrás dessa porta aqui, atrás da porta que a gente vai entrar, tem lá o Satanás esperando. Aí Deus fala assim, aí a gente pensa, intenciona na mente em tomar uma decisão. Deus é tão fiel, tão bom, tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele faz assim, ó, vou aparecer para você aí, peraí. Ele não vai falar, né? Ele aparece para nós e fala assim, filho, não desce para o Egito, continua aí, eu sei que tá uma fome aí, mas eu vou fazer o sobrenatural. Irmão, ninguém estava colhendo 100 por 1, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se ele vai para outro lugar, dá tudo errado. O Abraão sai da casa dele, porque Deus mandou, sai. Esse aqui, ele falou, não, fica aí, não sai daí, não desce para o Egito. Não era hora para ir para o Egito. Qual que era a hora para ir para o Egito? Põe aí para mim, por favor, o último, 46. Então Deus continuou. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Versículo 4. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã, e a mão de José fechará os teus olhos. Presta atenção em nome de Jesus. Essa era a hora para ir para o Egito. Não era lá. O Abraão, quando chega no 12, ele foi para o Egito. E depois saiu fora lá, ele voltou do Egito. No 12 e 10, se eu não me engano, Gênesis 12, não precisa colocar não. É outro assunto. Ele vai lá para o Egito, mas ele sai de lá. Aí Deus para o Isaac já falou, ó, não desce não vai. Agora para Jacó ele falou assim, ó, não temas em descer. O que eu preciso entender? Fica conectado nele, que você vai conseguir entender a vontade dele. Você é filho e o pai está cuidando do filho. Eu sou filho, o pai está cuidando de mim. Você é filho, o pai está cuidando.
O que eu preciso fazer? Estar conectado nele e optar pela vontade dele. Senão não dá certo. Mas não tem mais. Fica com a vontade de Deus. Está suando sangue, mas fica com a vontade de Deus. Vai vir um anjo e vai consolar. É assim que vai acontecer. Tenta ir para alguma coisa fora da vontade de Deus. Não, aí ele falou assim, não temas em descer ao Egito. Não temas. Vai acontecer assim, vou fazer de ti uma grande nação, você vai herdar essas terras de Canaã todinha aqui. Ele estava falando o povo, né? Que ele já estava idoso já, é uma referência para o povo. Eu mesmo descerei contigo ao Egito. Irmão, olha só, não é muito fácil não. Mas se Deus mandar, a gente vai até no inferno e Ele vai conosco em nome de Jesus. Agora sozinho não vai. Sem a vontade dele não vai. Fica com a vontade de Deus. O que ele falou? Eu mesmo descerei contigo ao Egito. E também eu te farei subir e voltar a Canaã. E a mão de José fechará os teus olhos. Irmão, fica com a vontade de Deus. Jesus falou assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E a vontade dele é que todos não se percam, que eles ressuscitem no último dia. E a vontade dele é que eles tenham vida eterna. Deus tem vida eterna para a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, vamos nos conectar a Jesus a todo momento, através da palavra, e não sair da vontade dele. Se ele está num lugar e a gente está lá na bonança, é na vontade de Deus, viva na bonança. Mas está gastando, está isso. É a hora de viver na bonança. É a hora de suar o sangue lá, sua o sangue. Mas com Deus do seu lado, Ele vai enviar um anjo, porque Ele sabe da nossa estrutura e intercede por nós nas nossas fraquezas. Mas eu estou fraco, 12 anos no fluxo de sangue lá, morrendo não, mas eu vou lá, eu vou ficar na vontade de Deus, vou lá tocar em Jesus, conectar, ficar conectado. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.